Beleza, então. Que bom. Hã? Não precisa de blazer não, não é pra nada. Você quer botar, né? Não. Você que sabe, não precisa não. Só um gatinho. Meu blazer, cara, você só engordei e arrebentou um botão. Não engordou não, é bem vagabundo, né? Blazer. E o pecado mar é manso. Então, qual é a ideia? Vou aprovar aquele requerimento que a gente discutiu com todos aqui para a gente assinar. Mas todo mundo quiser também, né? Quando as reuniões, mas eu botei, acho que não vai ser assinar. Não. Acho que ele estava acabando. Amanhã a gente manda para fazer público, preso e tal. Vamos ver se marca uma reunião para a gente poder votar uma pauta de trabalho com cronograma, né? E já ver as pessoas que a gente vai convocar. O meu não fiz. Eu botei 7 dias. Eu botei 7 dias, mas eu estou colocando no, porque na verdade eu encaminho requerimento em um ofício. Nesse ofício que eu estou encaminhando, eu estou colocando que se houver algum documento que eles não conseguirem fornecer em 7 dias, para eles mandarem a justificativa de porque não conseguiram e em qual prazo eles vão mandar. Porque quando realmente eu peço de 10 anos atrás, você pode segunda que vem? Agora acho que essa reunião eu vou marcar 3 horas, 2 horas de reunião. Mas 3 horas eu tenho problema na segunda. Eu também acho. Mas a instalação ficou para dia 6, eu não sei por que não ficou para segunda-feira, né? Mas vamos marcar toda segunda, eu acho melhor. É melhor. 3 horas? Hoje vai abrir, vai ler, você vai ler. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os vereadores membros da CPI, Henrique Vieira, Galo, Verônica Lima, que encontram-se aqui presentes. Os demais vereadores, nosso presidente Paulo Bagueira, vereador Pastor Ronaldo e todos os demais que estão assistindo à nossa sessão. Bom, essa é a reunião de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo, Comissão Parlamentar de Inquérito criada através do requerimento 153 de 2013, que, instalada a partir de hoje, terá 90 dias para apurar fatos relativos à questão do transporte público na cidade de Niterói. Esses 90 dias são prorrogáveis por mais 90 dias, perfazendo um total de 180 dias que a CPI poderá utilizar para concluir a sua investigação. Membros da CPI são a vereadora Verônica Lima, representando o PT, indicada pela bancada do PT, o vereador Henrique Vieira, representando o PSOL, indicado também pela bancada, indicado pela bancada do PDT, o vereador Galo, e indicado pela bancada do PPS, o vereador José Vicente. Eu, como subscritor primeiro do requerimento dessa CPI, sou o presidente. Galo foi eleito em reunião anterior por nós como relator da CPI. A composição da CPI já foi publicada no Diário Oficial da Câmara. Os dois suplentes são os vereadores Beto da Pipa, indicação do PMDB, e Priscila Nossetti, indicação do PSD. E, a partir de hoje, nós teremos esse desafio de poder fazer essa investigação tão importante, tão desejada pela população de Niterói, que gerou durante um mês, onde essa casa esteve de recesso, tanta expectativa, e a partir do dia 6 de agosto teremos 90 dias, possivelmente prorrogados por mais 90 dias, para podermos corresponder às expectativas que essa CPI gerou na população de Niterói. Eu, antes de dar início aos trabalhos do dia, que nós temos aqui alguns requerimentos já para serem votados, temos que ordenar os trabalhos da comissão, temos que marcar nossas próximas reuniões
e também passar a palavra para os outros vereadores membros e para os também não membros, mas que desejarem fazer uso da palavra, eu gostaria de fazer aqui alguns breves comentários. Primeiro, que essa comissão parlamentar de inquérito foi desejada de início por alguns vereadores. O vereador Henrique Vieira, representando o PSOL, também protocolou um requerimento no mesmo sentido e prevaleceu de minha autoria meramente por uma questão temporal, que foi apresentado antes, mas um vereador que também, desde o início, se demonstrou disposto a fazer essa investigação, bem como, posteriormente, vários vereadores dessa casa também apoiaram essa investigação. Por isso, o ponto central da mensagem que eu quero deixar aqui é que eu acho que essa fase de divergência política está absolutamente superada. O que todos nós, 5 vereadores, membros dessa CPI, queremos é uma investigação séria, uma investigação que chegue a um resultado desejado pela sociedade, e eu acho que todos nós iremos trabalhar com todo o afinco, deixando de lado questões ideológicas, partidárias, para se chegar num resultado desejado, sério e por uma investigação absolutamente transparente. Por isso, a mensagem que eu quero dizer para a sociedade é que, da minha parte, como presidente, o intuito é de uma investigação 100% transparente, aberta, que espera contar com a participação da sociedade, com a participação popular, e eu tenho certeza que a dos demais vereadores membros também é isso. Podem ter certeza que conduzirei os trabalhos com a maior seriedade possível e sempre pautado no princípio da transparência. Nossas reuniões serão públicas, abertas à população. Aliás, contamos com a participação da população nas reuniões da comissão. Pretendo fazer audiências públicas, discutir a situação do transporte coletivo, do serviço de ônibus, também nos bairros, está lá, nos mais diversos bairros da cidade de Niterói. Iremos transmiti-las via internet. Me parece que essa sessão de hoje já está sendo transmitida, ainda não? Ela está passando na internet? Está rodando? Depois peço aí para a assessoria para checar no site da Câmara se já está sendo transmitida via internet, que isso é um instrumento importante para o princípio da publicidade e da transparência. E, enfim, os objetivos da CPI são principalmente investigar a questão do contrato de concessão e tendo 2 vertentes mais profundas, que são o cálculo tarifário, a forma como é feito, o modelo de cálculo de tarifa, as somas, os cálculos, os instrumentos utilizados para se chegar na atual tarifa e também a questão do serviço. O serviço prestado ao cidadão niteroense, a quantidade de linhas, a frequência, a qualidade, a quantidade de ônibus no horário do rush. Esses são os 2 principais norteadores dentro da discussão do contrato de concessão, que é uma discussão muito mais ampla. Nós já tivemos acesso aos contratos, os vereadores, membros da CPI, já puderam ler os contratos. São contratos que, na minha opinião, apresentam algumas contradições e que a gente vai poder debater e esmiuçá-los com profundidade nessa comissão parlamentar de inquérito. Também iremos discutir questões relativas ao Fundo Municipal de Transporte. Queria convidar o também membro da CPI, nosso decano José Vicente, para fazer parte da mesa aqui conosco. Então, Zé, eu estou aqui fazendo uma explanação mais resumida dos trabalhos da CPI, então pretendo conduzir os trabalhos com publicidade, com transparência, com democracia, e tenho convicção, Zé falava que eu acho que essa CPI ela tem tudo para dar uma resposta à altura dos anseios da população de Niterói, que muito tem discutido ao longo dos anos, muito tem cobrado ao longo dos anos questões relativas ao transporte coletivo na nossa cidade. Também quero dizer que essa CPI não está aqui para fazer caça às bruxas a ninguém, mas queremos sim uma investigação séria, uma investigação que traga resultados concretos, queremos acesso às informações que há muito não conseguimos, há um requerimento, por exemplo, da bancada do PSOL, requisitando a planilha
de custo tarifário de abril, se eu não me engano, que até hoje não foi respondido, e nós, como direção da CPI, vamos cobrar celeridade nas respostas, claro que dentro do princípio da razoabilidade, mas vamos cobrar celeridade do poder público, das empresas, dos documentos solicitados, que serão sempre documentos imprescindíveis para a realização da investigação. Hoje, já vamos aprovar aqui uma série de requerimentos e uma série com uma solicitação de várias informações, tanto às empresas, aos consórcios, ao poder público, aos sindicatos, à FETransport, informações que darão a nossa base de sustentação para que possamos iniciar essa CPI com o devido grau de conhecimento da matéria que estamos tratando. Então, são informações preliminares, nada impede que venhamos a pedir novas informações posteriormente. Também teremos maior respeito por todos que virão aqui depor na CPI, todos serão tratados com imenso respeito, mas queremos dele também seriedade, sinceridade nas respostas e transparência nas informações passadas. Bom, essas são algumas considerações iniciais que eu gostaria de colocar. Hoje nós temos duas pautas. A primeira é a votação dos requerimentos que discutimos já no mês de junho, extraoficialmente entre os membros, são algumas informações que estaremos solicitando. Depois, discutir a próxima data e pauta da nossa próxima reunião, com algumas coisas como regulamento da CPI, pauta dos trabalhos, cronograma, pessoas a serem convocadas, e isso a gente vai ter que discutir numa reunião posterior, que a gente já tem que deixar agendada hoje, mas eu queria antes fazer a leitura e colocar os requerimentos em votação, indagar se os vereadores gostariam de fazer uso da palavra. Agora. Vereador Henrique Vieira. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, os componentes da mesa, vereadora Verônica, vereador Galo, vereador José Vicente, presidente Bruno, todos e todas que estão aqui no plenário e também nos acompanhando na internet. Apenas reiterar as palavras do vereador Bruno Lessa, a questão do transporte público em Niterói é absolutamente histórica. Nós já há muito tempo demandamos uma maior transparência, um maior detalhamento desse processo de concessão, da prestação de serviços, da planilha de custo, do valor das tarifas. Então, não é uma questão momentânea, circunscrita apenas a este momento. É uma questão histórica na cidade de Niterói, a demanda por ter mais informações sobre essa relação contractual, sobre a planilha de custos, sobre a base de cálculo para o valor das tarifas. Então, esta CPI ela é, em parte, uma necessidade histórica e não apenas circunstancial. Mas, apesar de ser uma necessidade histórica, é evidente que as circunstâncias favoreceram a existência desta CPI, porque nós estamos em um momento de radicalização, no bom sentido, da democracia, da transparência, do controle social sobre a gestão pública. Então, esta CPI ela vai ao encontro, ela reafirma esse clamor popular de maior controle da sociedade sobre os governantes, sobre os legisladores, sobre as concessionárias, as permissionárias, enfim, os serviços públicos em geral. Então, o tom de trabalho que o vereador Bruno aqui coloca tem que ser reafirmado. Uma CPI cuja metodologia de trabalho seja transparente, acessível à população, controlada socialmente, porque nós que ocupamos um cargo como este, devemos ver sempre com bons olhos o controle social. O controle social não é fruto de desconfiança, ele é fruto de um princípio democrático em que o nosso trabalho, para ser bem exercido, precisa estar em diálogo constante com a população. Nesse sentido, eu queria fazer uma proposta aos componentes da comissão, que é a gente viabilizar tecnicamente, até pedindo auxílio à presidência da casa, um portal da CPI. Um portal em que a gente possa estar sempre atualizando
as ações da CPI. Então, por exemplo, hoje estamos nos reunindo aqui. Nós podemos atualizar no portal da CPI a reunião, a gravação da reunião, o que foi votado, a data do próximo encontro. E acredito que nesse portal nós podemos ter um link para que a população possa fazer sugestões, possa fazer até mesmo denúncias sobre a prestação de serviço do transporte coletivo em Niterói. Então, ao mesmo tempo que o portal pode cumprir um caráter informativo dos trabalhos da comissão, ele também pode absorver demandas e sugestões de quem, por exemplo, hoje não pôde estar aqui. Hoje é terça-feira, são 15h, mas a pessoa, de repente, vendo o portal e os trabalhos da comissão, ela pode ter uma sugestão, uma ideia, uma denúncia, e o portal, além de informar dos nossos trabalhos, pode nos ajudar a absorver possíveis demandas da população. Então, gostaria de colocar essa proposta que utiliza a rede social para dar ainda mais um tom transparente e democrático a comissão. E termino dizendo que vamos fazer um trabalho sério, respeitoso, ético, sem passionalidade, mas também com muito compromisso, com um trabalho sério, contundente, querendo todas as informações e utilizando das prerrogativas de uma CPI para fazer realmente um check-up, uma vistoria geral nesta relação do poder público com as empresas, a base de cálculo, o valor das tarifas, a prestação de serviços. Com muita ética, com muito respeito, esta CPI pretende fazer o seu trabalho em todos os aspectos e com compromisso total com a verdade, com a transparência e com o interesse público. Então, resumindo a minha fala, a CPI é uma necessidade histórica, não circunstancial, mas que é reafirmada e alavancada pela radicalização da democracia e pela necessidade do controle social sobre os governantes, legisladores, e, por fim, uma CPI que nasce para fazer um trabalho ético, metodologicamente transparente e disposto a ir às últimas consequências, porque no pano de fundo e em todo momento o interesse público é a nossa prioridade, e eu estou muito feliz de participar e de contribuir com esta CPI e que ela realmente cumpra todos os seus objetivos, sem medo, sem receio, com transparência, com ética e, obviamente, necessariamente, com controle social e participação popular. Obrigado, presidente Bruno, pela possibilidade de contribuir com a reunião. Eu queria agradecer ao vereador Henrique Vieira, que reafirmou e acrescentou todos esses princípios que regerão a atuação dessa CPI. Queria cumprimentar o promotor Augusto Viana, que encontra-se aqui presente, da Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor do município de Niterói. É fundamental também a participação e a integração e o diálogo com o Ministério Público no decorrer da CPI. Cumprimentar também o vereador Cal, que chegou agora líder do governo. Eu quero, Henrique, sobre a sua sugestão de pleno acordo, vou enviar um memorando para o presidente da Casa, solicitando, e já enviei em junho, eu enviei um memorando da CPI, o memorando número 4 da CPI, que já foi endereçado ao nosso presidente Paulo Bagueira, que ele solicita a disposição de uma linha de telefone para se criar especificamente uma ouvidoria da CPI para a gente poder ouvir as reclamações, as sugestões, enfatizando e dando cada vez mais concretividade ao controle social, que é tão importante. E criei também, iria disponibilizar no final, um e-mail que também servirá de ouvidoria para as pessoas me mandarem suas reclamações, suas sugestões de perguntas para aqueles que virão aqui convocados, suas sugestões de documentos para serem requeridos. E o e-mail é cpi2transportesdeniterói@gmail.com. Esse meu e-mail que a gente também vai dar publicidade árdua para ele, para que a população
possa participar efetivamente, repetindo o e-mail, cpi2transportesdeniterói@gmail.com, porque a participação da população é fundamental. Então, um e-mail, um telefone, e eu vou acolher a sua proposta de solicitar também à direção dessa casa um portal na internet exclusivo para publicidade das ações da CPI. Eu esqueci aqui também de ler, foram publicados no Diário Oficial alguns funcionários da casa para assessorarem a CPI, que eu gostaria de ler o nome deles também para dar publicidade. Foi o ato número 432. Designar os funcionários abaixo relacionados para assessorar e secretariar a comissão parlamentar de inquérito criada para apurar e investigar questões relativas ao transporte coletivo no município, de acordo com o requerimento 153. A solicitação do presidente da comissão, Bruno Lessa. Os funcionários Luiz Sérgio Sancier, Paulo de Costa Freitas e Vinícius Codesso de Almeida Lopes. São funcionários da Câmara, do meu gabinete, do gabinete do Galo e do gabinete de Henrique, que também estarão à disposição da assessoria da CPI. E também foi publicado a designação, através do ato 431, a designação de um procurador da Câmara, também para assessorar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse procurador, o nosso procurador-geral, Dr. Gastão, está vendo qual será o procurador que irá assessorar a Câmara. Eu também fiz um memorando solicitando à presidência da Câmara que, se houvesse algum corpo técnico fixo nessa casa com relação à questão de transporte, que pudesse ser colocado à disposição da Câmara. Enfatizando o que o Henrique teve, à disposição da comissão. Enfatizando a fala com o Henrique, essa interlocução entre população e Comissão Parlamentar de Inquérito vai ser fundamental, e todos os instrumentos possíveis para aprimorá-la a gente vai ter que utilizar. Seja um e-mail, um portal, um telefone. Então, a sugestão do Henrique vai ser englobada, e nós já vamos solicitar a presidência e também cobrando que essas outras solicitações sejam atendidas. Com a palavra o vereador Galo, relator da CPI. Bem, boa tarde a todos. Vou ser breve, reiterar tudo que o nosso presidente, o nosso vereador Henrique colocou. Eu acho que o mais importante nisso, presidente, é justamente a isenção. Procurar a verdade, custe o que custar. Eu acho que esse vai ser o caminho, e esse vai ser a forma que acredito eu que essa CPI vai trabalhar. Dizer que eu concordo com o Henrique. Eu acho que esse grito, o grito das ruas, eu acho que ecoou dentro da Câmara. Eu acho que esses movimentos tiveram um papel muito importante para que essa CPI pudesse vir à tona, porque já se passaram anos e a gente sempre procurou apresentar requerimentos, informações. A mesma dificuldade que o Henrique colocou, que o Bruno falou, dos requerimentos que foram feitos esse ano, eu quero dizer que o meu partido, o PDT, que administrou a cidade por vários anos, a dificuldade era muito grande para você conseguir algum tipo de resposta do governo em relação a transporte público. Mas eu acho que é isso que o presidente falou, eu acho que tem muita isenção. Eu acho que nós temos que procurar a verdade. Não caçando bruxas. Eu acho que esse não é a finalidade dos membros da comissão, pelo que nós discutimos anteriormente no gabinete da presidência, mas eu acho que nós temos que procurar lá a verdade. E se tiver dentro dessas concessões, se tiver dentro desses requerimentos, que nós vamos procurar a verdade e fazer com que a população possa ser atendida nas duas reivindicações, que o transporte é uma delas. Eu acho que, além do transporte, eu acho que nós temos outras coisas mais importantes, como é o exemplo que nós estamos tendo no Rio de Janeiro, agora em relação ao governador Sérgio Cabral, no qual alguns vereadores aqui são críticos ao governador, e com essa mobilização, com esse acampamento, com essa manifestação que está acontecendo, ele mostrou o quanto ele não tem valor em relação à população do nosso estado do Rio de Janeiro, e principalmente o Rio de Janeiro, que tem feito uma manifestação constante, uma manifestação saudável e democrática,
Óbvio, em toda manifestação você não tem como controlar aqueles vândalos, aquela meia dúzia de pessoas que vão lá justamente para defender a anarquia e defender o quebra-quebra. A intenção das pessoas que estão fazendo essa mobilização, com certeza, não passa para essas meia dúzia de pessoas. Eu estou bem à vontade, senhor presidente, para poder discutir esse assunto, que isso foi uma luta nossa da Câmara no governo passado em relação à regulamentação do transporte alternativo, que essa Câmara, com alguns pares, alguns vereadores, fizeram com que o projeto fosse colocado em votação, mobilizamos, na época, o transporte alternativo, que era um transporte que atendia uma demanda que sempre existiu na cidade de Niterói, mas, infelizmente, o governo entendeu de outra forma. Então, por isso que eu acho que nós temos que procurar lá atrás, começar lá de trás. É que eu falei, mesmo eu sendo do PDT, mas eu acho que se há erro, se houve erro, começou no governo passado. Então, eu acho que nós temos que procurar convocar aquelas pessoas, esperando a resposta desses requerimentos, para que nós possamos convocar todas aquelas pessoas do governo passado, e alguns desse governo, até para esclarecer, é um governo que se instalou tem 5, 6 meses, que assumiu a prefeitura. Então, isso é um problema. Se tem problema, ele vem lá de trás. Então, eu acho que nós temos que procurar todos aqueles culpados. E eu acho que quem é o poder, quem concede uma concessão é o Poder Executivo, é a Prefeitura Municipal de Niterói. Infelizmente, a Câmara não tem esse papel de autorizar, desautorizar, aumento de passagem. A gente pede a planilha de custo e custa chegar, e quando vem, ela já vem deteriorada, já vem ultrapassada. Mas, então, eu acredito que o trabalho dos membros dessa comissão, não só os membros, mas a participação dos outros vereadores e da sociedade, eu tenho certeza que nós vamos chegar ao nosso objetivo, que é a de isenção e procurar a verdade, doa quem doer. Agradeço as palavras do vereador Galo. A vereadora Verônica gostaria de... Com a palavra, a vereadora Verônica Lima. Antes de mais nada, saudar os meus companheiros, colegas vereadores, membros da CPI, os vereadores que não são membros da CPI, mas que também estão acompanhando essa sessão de abertura dos trabalhos da CPI dos transportes. Boa tarde também a todos e todas. Na verdade, reiterar a fala dos meus colegas vereadores, e está correta a análise que fala que a mola propulsora dessa CPI foi, sem sombra de dúvidas, as manifestações que ocorreram no Brasil inteiro e também aqui na cidade de Niterói. Haja vista que CPI dos transportes não está acontecendo só na nossa cidade, né? Diversas cidades no Brasil inteiro, também a capital do Rio de Janeiro, foi aprovada pelas casas legislativas CPI para fazer a avaliação de um setor que historicamente é questionado pela população. Não corresponde o serviço que é prestado, não é, ao custo que demanda para a população cotidianamente. Niterói hoje vive um problema que é oriundo de outros governos, dos sucessivos governos que não pensaram na questão da mobilidade urbana. Se nós formos fazer uma avaliação sobre a questão do transporte público, certamente vai aparecer no bojo o fato das pessoas, das diversas classes sociais, que perdem horas do seu dia no trânsito da cidade. Não só as pessoas que usam transporte público, mas também as pessoas que têm carro. A gente não pode perder a oportunidade de, dentro dessa CPI, debater a questão do transporte como um todo e aproveitar esse momento para apontar soluções. Isto é fundamental. Acho que o trabalho dessa CPI, ela deve ser um trabalho eminentemente técnico, fazer uma avaliação dos contratos, buscar análise desses contratos e apontar também soluções, porque essa é a expectativa que a população da nossa cidade tem. Se a gente for fazer uma avaliação no transporte público na cidade de Niterói, há 5, 6, 7 anos atrás, um ônibus rodava, em média, 54 quilômetros por hora. E uma linha de transporte que tinha 100 ônibus, né, que atendia a população,
que rodava em média 54 km por hora, hoje tem que botar 220, 210 ônibus na rua e anda em média a 36, 34 km por hora. Né? Isso significa que as pessoas estão perdendo mais tempo e que a qualidade de vida delas está sendo profundamente alterada. Então, cabe a nós fazer a avaliação desses contratos, jogar à luz aquilo que a população espera obter de informação e de transparência e efetivamente incidir nesse processo, não é? Apontando soluções. Essa é a expectativa da população da cidade de Niterói e eu tenho certeza absoluta que a gente vai dar conta dessa importante tarefa e é isso que a população da nossa cidade quer, espera e tenho certeza que nós vamos atender. Queria agradecer a fala da vereadora Verônica e reafirmá-la no que tange a questão da sugestão de soluções. Eu acho que esse também pode ser um papel fundamental dessa comissão, vereadora. Que a gente, além de fazer uma investigação, além de discutir os problemas, que também apresente solução para a questão do transporte público na cidade de Niterói. Claro. Só fazendo um complemento, isso que o vereador Bruno Lessa colocou é verdade. Há um processo histórico na cidade de Niterói de uma certa luta política de reivindicação junto aos meios de transporte da cidade. Na década de 90, por exemplo, quando foi discutido a questão da concessão pública para os meios de transporte na cidade, os estudantes eles tiveram um papel fundamental na hora de discutir a questão, por exemplo, do passe livre, não é? Que foi uma conquista da rede pública de ensino da cidade, conseguiu colocar na lei de concessões, né, a questão do passe livre. E, de novo, não só a temática do passe livre, mas também a questão da qualidade dos serviços. Né? E eu acho que a gente vai saber aproveitar oportunamente esse momento para incidir, né, questões que são fundamentais de avanço para a população da nossa cidade. Não tenha dúvida. Eu indago se o vereador José Vicente gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador José Vicente. Senhor presidente, eu queria fazer das palavras do vereador Luiz Carlos Freitas Galos, companheiro nosso também de longos anos nesta casa, as minhas. E dizer que esta casa, que sempre foi um exemplo no país, Vossas Excelências, vereadores pela primeira vez, vê que os jornais publicam no Brasil todo sempre coisas diferenciadas em outras câmaras, menos na Câmara de Niterói. E nós não poderíamos ficar inertes quando o clamor nacional solicita que seja averiguado aonde tem algo errado, a Câmara não teria que ter outra atitude. Por isso que eu fiz questão de fazer parte também da CPI e colaborar. E com ideias também, não só caças bruxas. Nós também vamos colocar nossas ideias em favor da cidade de Niterói. Agradeço, vereador Zé Vicente. Bom, dando continuidade aos trabalhos, foram protocolados 19 requerimentos de solicitação de informações a pessoas, empresas, consórcios diversos, e esses requerimentos inicialmente foram elaborados pelos 5 membros da CPI. Quer dizer, todos os 5 membros participaram da elaboração e da apresentação desses requerimentos. Eu vou fazer a leitura e a votação de todos os requerimentos para que a gente possa encaminhá-los já no dia de amanhã. Lembrando que eu dou um prazo neles de 7 dias para eles serem respondidos, tanto para o poder público quanto para as empresas, dos consórcios e aos demais a que são requeridos informações. Mas, dentro de um princípio da razoabilidade, eu entendo que alguns documentos aqui nós pedimos coisas de 10 anos atrás, se houver necessidade de um prazo para alguns documentos, também não podem ser utilizados para todos, mas para alguns documentos, de um prazo de 3 ou 4 dias a mais, nós aceitamos que no prazo de 7 dias se dê a justificativa porque aquele documento não foi enviado e até quando ele será enviado. Então, se por algum acaso, algum dos documentos solicitados não puder ser enviado a essa comissão no prazo de 7 dias, que no prazo de 7 dias a pessoa diga que não enviou, explique os motivos e o prazo com o qual enviará os documentos. Eu vou ler os documentos e fazer a votação
sendo que os documentos das empresas, são parece que 10 empresas diferentes, é um requerimento para cada uma, mas o teor é o mesmo. Eu só vou ler o nome das empresas e as informações para não ficar uma coisa maçante. Presidente, me permita uma parte no Sem encaminhamento em relação ao prazo. Os requerimentos que nós pretendemos aprovar no dia de hoje são requerimentos cujo conteúdo é extenso e são perguntas complexas e as respostas ainda mais. E a gente precisa obter essas informações de uma maneira muito clara e muito objetiva. Só para ajudar no encaminhamento, que está correto, eu penso que nós devemos dar um prazo de 7 dias úteis, né? Porque a gente falou 7 dias, mas eu penso que seriam 7 dias úteis. E para não ficar solto o desdobramento que Vossa Excelência deu, de responder assim, olha, não pude responder nesses 7 dias e só vou poder daqui a sei lá quanto tempo. E aí a gente estabelecer claramente quanto tempo a mais. Não, claro. Né? Então, porque eu acho que 15 dias seria razoável. A gente colocar 7 dias úteis, prorrogáveis por mais 7 dias úteis. Aí daria mais ou menos uns 15 dias, que eu penso que seria o razoável. Tem que responder em 7 dias. Mas se não está respondendo em 7 dias, não deixar solto. Porque senão a gente deixa solto. Aí o cara responde lá. Né? Quem está respondendo o requerimento, ou quem teoricamente deveria responder o requerimento, pode dizer assim, e respondo num prazo de 20 dias. Aí fica longe demais. Entendi. Então, se a gente colocar aí 15 dias, eu acho que está razoável para trabalhar as respostas que são de conteúdo complexo. Só um encaminhamento. A sugestão de Vossa Excelência é positiva e não prejudica o requerimento, já que o prazo, além de constar no requerimento, consta também no ofício que vai assinado por mim como presidente àquele a qual o requerimento é destinado. Então, eu acolho, eu acho que 7 dias. Importante que as informações têm que ser respondidas em 7 dias. Se tiver uma coisa muito difícil, que não tem como, que venha justificativa em 7 dias de por que não foi fornecido e prorrogável por mais 7 dias, acolhida a sugestão de Vossa Excelência. Requerimento número 1 de 2013 da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo. Aos senhores Jacó Barata Filho, João Carlos Félix Teixeira, representantes legais do consórcio transoceânico. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, nos suas atribuições que lhe foram conferidas no plenário da Câmara Municipal de Niterói, amparado no artigo 58, terceiro do Regimento Interno, objetivando instruir o processo investigatório da CPI dos transportes coletivos no município de Niterói, vem perante Vossa Excelência formular o presente requerimento para, no prazo de 7 dias, fornecer cópia dos seguintes documentos referentes ao consórcio transoceânico. 1. Contrato social e últimas alterações contratuais devidamente registradas na JUSERJ. 2. Cópia das escrituras de propriedade dos imóveis pertencentes à sociedade, devidamente registrados no RGI, Registro Geral de Imóveis. 3. Relação do patrimônio imobilizado pertencente à sociedade. 4. Relação dos veículos, ônibus, caminhões, utilitários, carros de passeio, etc., pertencentes à sociedade adquirido nos últimos 12 meses, acompanhados de cópia dos respectivos certificados de propriedade e RENAVAN. 5. Relação dos veículos automotores adquiridos nos últimos 12 meses, discriminando a forma de aquisição e, em caso de financiamento, a cópia do contrato de financiamento. 6. Comprovação contábil da depreciação dos veículos adquiridos no período de 1 ano de consórcio. 7. Relação dos veículos vendidos, nomeando os compradores e apresentando a cópia dos respectivos recibos de compra e venda, discriminando os registros contábeis das receitas sobre as vendas e as respectivas baixas no patrimônio da sociedade. 8. Cópia dos balanços analíticos e consolidados referente aos últimos 12 meses, incluindo-se os demonstrativos da conta lucros e perdas. 9. Relação das instituições bancárias e financeiras, onde efetua suas operações e movimentações financeiras, aplicações e financiamentos. E, no último item, fornecer cópia dos contratos de financiamentos ou empréstimos e as garantias oferecidas referentes aos últimos 12 meses e extrato bancário atualizado. 10. Relação dos veículos emprestados com ou sem ônus ou alugados, comprovando o valor das receitas ou despesas decorrentes desta transação, no período de 12 meses, com cópia dos contratos de empréstimos ou aluguéis. Cumprimentar a vereadora Priscila Nossetti, suplente da comissão, que encontra-se presente, e também as assessorias dos vereadores
Paulo Eduardo Gomes e Renatinho do PSOL, que encontram-se aqui representados pelos seus assessores. 11. Relação dos veículos adquiridos por financiamento na modalidade leasing, prazo de duração e cópia dos contratos. 12. Cópia das declarações de imposto de rendas da sociedade referente aos últimos 12 meses. 13. Demonstrativo da distribuição de lucros para cada sócio, referente aos últimos 12 meses. 14. Relação dos funcionários discriminando funções, remuneração, data de admissão com as respectivas cópias das folhas de pagamentos. Informar ainda o percentual dentro da folha de pagamento gasto com horas extras. 15. Quantitativos de cada empresa participante do consórcio, especificando a quantidade de veículos por turno e de ônibus com ar-condicionado. 16. Cópia de todas as planilhas de custos e respectivas justificativas elaboradas pelo consórcio, referente ao valor das tarifas modais. 17. Total arrecadado através de venda de espaço publicitário nos ônibus por mês nos últimos 12 meses. Lido o requerimento em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação o requerimento número 1 da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 1. O requerimento número 2 tem o mesmo conteúdo e um destinatário diferente, pois são dois consórcios, o consórcio transoceânico e o consórcio transnit, o verde e o vermelho. Eu peço a permissão dos demais membros da CPI para ler apenas o novo destinatário, já que o teor é o mesmo, para não ficar uma coisa maçante. Ok? Então, requerimento número 2, aos senhores João dos Anjos Soares e Francisco José Soares, representantes legais do consórcio Transnit. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas pelo plenário da Câmara Municipal de Niterói, amparado no artigo 58, inciso 3º do Regimento Interno, objetivando instruir o processo investigatório da CPI dos transportes coletivos no município de Niterói, vem perante Vossa Senhoria formular o presente requerimento para, no prazo de 7 dias, fornecer cópia dos seguintes documentos referente ao consórcio Transniterói. Aí saiu com uma falha de digitação aqui transoceânico, eu vou pedir à assessoria que conserte, que possa imprimir lá para os membros já irem assinando. São as mesmas 17 informações solicitadas ao outro consórcio. Em discussão, requerimento 2, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 3, a empresa Autolotação Ingá, os cuidados do representante legal. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas pelo plenário da Câmara Municipal de Niterói, amparado no artigo 58, inciso 3º do Regimento Interno, objetivando instruir processo investigatório da CPI dos transportes coletivos no município de Niterói, vem perante Vossa Senhoria formular o presente requerimento para, no prazo de 7 dias, fornecer cópia dos seguintes documentos referentes à empresa Autolotação Ingá. 1. Contrato social completo e as respectivas alterações contratuais devidamente registradas na JUSERJ. 2. Cópias das escrituras de propriedade dos imóveis pertencentes à sociedade devidamente registrados no RGI, Registro Geral de Imóveis. 3. Relação do patrimônio imobilizado pertencente à sociedade. 4. Relação dos veículos, ônibus, caminhões, utilitários, carros de passeio, etc., pertencentes à sociedade e adquiridos nos últimos 10 anos, acompanhados de cópia dos respectivos contratos, certificados de propriedade e Renavan. 5. Relação dos veículos automotores adquiridos nos últimos 10 anos, discriminando a forma de aquisição e, em caso de financiamento, a cópia do contrato de financiamento. 6. Comprovação contábil da depreciação dos veículos adquiridos no período de 2003 até 2012. 7. Relação dos veículos vendidos, nomeando os compradores e apresentando a cópia dos respectivos recibos de compra e venda, discriminando os registros contábeis das receitas sobre as vendas e as respectivas baixas no patrimônio da sociedade. 8. Cópia dos balanços analíticos e consolidados referentes aos últimos 10 anos, incluindo os demonstrativos da conta lucros e perdas. 9. Relação das instituições bancárias e financeiras onde efetua suas operações, movimentações, aplicações e financiamentos. E, no último item, fornecer cópia dos contratos de financiamento ou empréstimos e as garantias oferecidas referentes aos últimos 10 anos e extratos bancários atualizados. 10. Relação dos veículos emprestados com ou sem ônus ou alugados, comprovando o valor das receitas ou despesas decorrentes desta transação no período de 10 anos, com cópia dos contratos de empréstimos ou aluguéis.
11. Relação dos veículos adquiridos por financiamento na modalidade leasing, prazo de duração e cópia dos contratos. 12. Cópias das declarações do imposto de renda da sociedade referente aos últimos 10 anos. 13. Demonstrativo de distribuição de lucros para cada sócio referente aos últimos 10 anos. 14. Relação de funcionários discriminando funções, remuneração, data de admissão, com as respectivas cópias das folhas de pagamentos. Informar ainda o percentual dentro da folha de pagamento gasto com horas extras. 15. Quantitativo de ônibus especificando a quantidade de veículos por turno e de ônibus com ar-condicionado. 16. Total arrecadado através da venda de espaço publicitário nos ônibus por mês nos últimos 10 anos. Lido o requerimento 3 em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Quero informar ao plenário que muitas das informações ao consórcio e às empresas são semelhantes, porque os consórcios eles existem desde 2012, de quando foi feita a nova licitação. Previamente, não existiam consórcios, eram apenas empresas. Então, a gente muitas vezes pede as mesmas informações para o período dos últimos 12 meses aos consórcios e para o período dos últimos 10 anos, para poder ser feita uma análise profunda e histórica da problemática dos transportes às empresas. Bom, o requerimento 4 de 2013 tem o mesmo teor e é endereçado ao representante legal da empresa Expresso Barreto Limitada. Vou pular a leitura, porque são as mesmas indagações, e colocá-lo em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 4. O requerimento número 5 também contém o mesmo teor, sendo direcionado ao representante legal da empresa Auto-ônibus Brasília e Expresso Tenente Jardim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 5. Requerimento número 6. Também com o mesmo teor, a empresa Expresso Miramar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 7, contendo igualmente as mesmas informações já lidas, direcionado à empresa Expresso Garcia Limitada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Saudar e registrar a presença do nosso primeiro suplente da comissão, presidente da Comissão de Urbanismo, Transporte e Mobilidade Urbana, vereador Beto da Pipa, do PMDB. Requerimento número 8, também com o mesmo teor, com as mesmas 16 indagações, porém ao representante legal da empresa Santo Antônio Transporte Niterói. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 8. Requerimento de número 9, com as mesmas 16 informações, direcionado ao representante legal da empresa Aviação Araçatuba. Em discussão, requerimento número 9, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 9. Requerimento de número 10, também com as mesmas 16 informações solicitadas, ao representante legal da empresa Aviação Fortaleza. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 10. Requerimento de número 11, contendo também as 16 indagações a todas as empresas, direcionado ao representante legal da empresa Aviação Nossa Senhora do Amparo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 11. Requerimento de número 12, também com as mesmas 16 indagações, direcionado ao representante legal da empresa Aviação Pendotiba, Sociedade Anônima. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 12. O requerimento de número 13, contendo também as 16 informações já lidas a todas as empresas, direcionado à empresa Transportes Peixoto Limitada, seu representante legal. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o requerimento de número 13. Os senhores concordam, permaneçam como estão.
Aprovado. Agora, requerimento de número 14. Farei a leitura, que é para um destinatário com teor diferente. Requerimento número 14 da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo. Ao senhor Lelis Marcos Teixeira, presidente da FETransport do Rio de Janeiro. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas pelo plenário da Câmara Municipal de Niterói, amparado no artigo 58, inciso 3º do Regimento Interno, objetivando instruir o processo investigatório da CPI dos transportes coletivos no município de Niterói, vem perante Vossa Excelência, Vossa Senhoria, formular o presente requerimento para que, no prazo de 7 dias, sejam fornecidos informações com cópias dos mapas financeiros referentes ao total arrecadado e repasses mês a mês efetuados para cada empresa permissionária e pelas empresas consorciadas com atuação no âmbito deste município e intermunicipais, concernentes à venda antecipada de passagem através do antigo Vale Transporte, atual Rio Card, ocorridos nos últimos 10 anos de forma individualizada e com as respectivas assinaturas de recebimentos. Em discussão, requerimento direcionado à FETransport número 14. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 15 da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Transportes Coletivos, ao senhor Marcelo Traça Gonçalves, presidente do CETRERG. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo plenário da Câmara Municipal de Niterói, amparado no artigo 58, inciso 3º do Regimento Interno, objetivando instruir o processo investigatório da